por mais que a nossa vida, as nossas ideias sejam diferentes, o nosso, tipo, bem maior tem que estar ali. O cenário acaba descrevendo aquela pessoa. Sim. E tem que ser ao contrário, nós que temos que descrever o cenário. A parte da falta de apoio se torna um momento difícil, assim, no decorrer. A gente consegue criar, através desse alicerce, ferramentas que consigam, tipo, tirar a criança do foco errado. E é difícil. É difícil. A dificuldade, a gente vê tudo escasso. Como que a gente vai fazer isso nos promover? Eu não posso ficar esperando a oportunidade de vir. Então, eu vou lá, crio a ideia e busco apoio. Quando eu penso dessa forma ancestral, eu penso da forma que a gente veio para cá. A forma que a gente veio forçado para cá. A forma que a gente veio já predestinado a fazer com que as coisas dessem certo. Mas não desse certo para nós, e sim para as outras pessoas. E aí, Calil, qual que vai ser o corte hoje? Irmão, tentar fazer um americano no meio da cabeleira. Tá grande, hein? Tá demais. Acho que já faz uns 3? Acho que 2, 3, né? Por aí. Caramba. Top. Tá encolhido, né? Mas acho que tá até aqui, mano. Por aí. Tá grande, hein? Tá fazendo aí um americano. Deixar você aí mais novo de novo. Novo de novo. E hoje qual que é a sua formação? Irmão, eu me formei em 2019 em rádio, TV e internet. Rádio, TV e internet? TV e internet, que aí eles colocam como a nomenclatura de radialista, né? Certo. O que te levou pra rádio, TV e internet? Tá Mano, executando esse... eu acho que, tipo, foi um pouco do instinto e também um pouco da indicação de amigos, né? Eu e até comentado o Juan, quando a gente era mais novo, tipo, a gente ia fazer algumas edições de tipo de música com aquelas imagens da internet. Quem tipo escutou funk antigamente sabe como que era, né? Então essa parte assim, a gente pegava as músicas de alguns artistas, fazia a montagem, aí tipo nada assim comercial, né? Tipo, mais pro lazer, né? Bem direto mesmo. Bem direto. E aí, isso daí, essas primeiras assim experienciações, tipo, com a parte de vídeo, isso eu acho que era em 2011. Uau, faz tempo, hein? Deixa eu ver. Estamos falando de quanto tempo mais ou menos? Mais de Mano, mais de 10 anos. mais de 10 anos. Mais de 10 anos, porque tipo, aí eu fui iniciar a faculdade em 2015. 2015, se não me engano. 2015. E isso por indicação de um amigo, que ele começou a faculdade de jornalismo. E aí ele foi numa palestra lá da facu. E ele, dentro do curso de jornalismo, ele curtiu muito sobre a palestra, que aí comentaram sobre o curso de rádio e TV. Ele falou, mano, tem muito a ver com você, com a parte de vídeo, que você já gosta de mexer. Já vem desenvolvendo, executando já. Até que esse amigo que me indicou, o Matheus, a gente tinha um canal no YouTube que era relacionado a videogame, então, a gameplay. Antes da faculdade, você já sempre foi voltado para essa área? Naturalmente. Tipo, naturalmente. Já com a parte da música, de vídeo, aí com a gameplay de FIFA, que quem Legal. já jogou com o pai sabe. Uhum. E aí a gente tinha esse canal, mano. A gente fazia essas interações lá, e aí eu comecei, dentro desse canal no YouTube, eu fazia as edições. E aí eu comecei a fuçar os programas e comecei a dar prosseguimento. E ele chegou com essa indicação. E aí após isso, eu peguei, fiz o Enem e me joguei, mano. Se identificou de fato? Mano, muito legal. Muito legal. Porque, tipo, acho que condiz muito com a minha trajetória, porque hoje eu lido com diversos projetos. Certo. Diversos projetos, desde, tipo, uma área que seja voltada à fotografia, à parte Você tem musical. quantos projetos já em execução? Mano, muitos? Eu vou até contar aqui. Uau! Mano, eu acho que mais de 4, 5, pra mais. Né? Bastante. Pra mais. E esses projetos, como que eles nasceram? Qual foi o primeiro projeto que nasceu após você ter finalizado essa faculdade? Acredito que quando você faz a faculdade, abre muito a mente, né? Você consegue ter uma perspectiva sobre aquela realidade. E também você começa a ter também as coisas, os nomes técnicos, né? Sobre aquilo que às vezes você fazia e de repente fala, nossa, eu já fazia isso, eu nem sabia exatamente o nome. E aí, a partir do momento que você começa a ter esses nomes técnicos, como que foi a partir de tudo isso? E aí, aonde que nasceu o primeiro projeto? Então, eu digo pra você que, tipo, mano, o primeiro projeto em si, ele nasce dentro da faculdade mesmo. Certo. E aí no segundo semestre a gente ganhou um prêmio de melhor documentário. Uau. E aí eu falei pros parceiros lá, mano, vamos unir forças, vamos fazer acontecer, a gente sabe fazer, a gente pode, tipo, conseguir uma renda através disso. Só que aí os caras, não, vamos deixar pra depois da faculdade, que a gente faz e tal, e executa. Hoje em dia ninguém se fala. Tem muito depois da dessa, faculdade, né? ninguém mais se falou. Só que aí eu peguei,
dentro do segundo semestre mesmo, eu falei pra eles, mano, se vocês não querem, eu vou fazer. E aí eu comecei a entrar em contato com pessoas, com lugares pra poder fazer. Esse projeto seria o da produtora, uma produtora audiovisual independente. Legal. Que aí eu criei junto com os meninos, que se chamava Ego Filmes. E eu comecei a correr atrás dos clientes. E aí um dia eu cheguei neles de novo e falei assim, aí, a gente tem um cliente aí, vamos lá fazer? E é cliente pago, não é cliente gratuito. Gratuito. Então, e a gente pegou e começou. E aí depois de um tempo, parou. E depois, assim, mano, da faculdade, depois de, tipo, dar foco nos projetos da faculdade, assim, em si, e nesse da produtora, a parte do audiovisual, assim, nessa parte independente, junto com os meninos, a gente, tipo, meio que cessou. Aí depois veio a pandemia. Ah, sim. Aí, quando eu ia me formar, chegou a pandemia. E aí, passando um pouco da pandemia, no meio da pandemia, né, no caso. A pandemia, ela foi bem difícil, né? A partir do momento que você deu start aí nos projetos, você acaba se tornando meio que independente, né? Sim. Empreendedor. Como foi para você atravessar esse período de pandemia? Porque, querendo ou não, as portas se fecharam e o que te deu gás para continuar? O que te motivou a permanecer? Sim. Porque nesse período eu conheço algumas pessoas que decidiram partir para outra vertente, né? Abrir mão de sonhos para poder, pela vida que estava levando. O que fez com que você permanecesse? Então, dentro da parte da pandemia foi onde que eu comecei a refletir muito sobre o que eu queria, né? Porque eu fiquei, tipo, prejudicado com a parte de evento, fotografia e tal, pelo isolamento. E aí eu até parei um dia assim e falei assim, nossa, meu Deus, tanta gente sofrendo, tipo, me dá uma ideia dentro dos meus projetos pra eu, tipo, conseguir, tipo, executar algo que melhore a vida das pessoas, né? Através da música. E aí, tipo, acabou se iniciando no Corre de Artistas, que é uma das frentes principais que eu tenho. Que ela trata de tudo que o artista independente, tipo, precisa e sofre, né? Então, tudo que eu passava, eu não queria que, tipo, os meus semelhantes, assim, artistas passassem. Aí eu criei esse projeto do No Corre de Artista pra... Inclusive tem um vídeo meu que tá lá também, né? Foi um dos primeiros. Pra você aí também que tá assistindo, qual que é o nome do canal? No Corre de Artista, no o Instagram. Corre de Artista, no Instagram também. Entra lá, tem as primeiras matérias, comentei um pouco mais, né? Falei um pouco mais sobre o meu começo, verdade, sobre o meu corre, né? Meu corre de artista, como eu iniciei, e agregou muito na minha trajetória. Eu tenho certeza que não só com a minha história, mas muitas histórias que tem lá, né? Sim. Acredito que vai fazer muito sentido para você. Então você que está assistindo aí, já entra aí no Corre de Artista, já começa a acompanhar já os conteúdos, né? Porque eu tenho certeza que vai agregar muito na sua trajetória. E sobre esse Corre de Artista, também como que surgiu? Foi através do posicionamento seu? Pessoas chegou até você? Não, foi tudo, tipo, dentro desse contexto, assim, de, tipo, criar ideias para, tipo, facilitar a vida das pessoas, dos artistas. E, que nem você falou, você participou e a ideia, de fato, era mostrar o corre do artista. Porque, querendo ou não, o que você faz para mim é arte, tá ligado? Sim. Então, é uma forma de arte, é o visagismo, é a forma de, tipo, deixar a pessoa mais bonita, sem ela precisar mudar muitos aspectos dela. Exato. Então, tipo, o maior desafio até da nossa sociedade hoje é a gente conseguir valorizar aquilo que a gente carrega, que nós carregamos, né? E acredito que através desse projeto também você consegue mostrar, né, aquilo que a pessoa carrega. Sim, porque a partir do momento que a gente começa a falar, nós nos lembramos. E fala, nossa, eu já passei tantas coisas. Sim, e acaba criando conexão. Era isso que eu queria criar. Que nem, tipo, eu queria que você falasse também do seu corre de artista, porém, falar também, tipo, das suas dificuldades, né? A ideia era falar do bastidor do artista, mostrar as dores dele, o que construiu aquele artista. Então, tipo, um exemplo, você contou sua história, aí o Juan contou a história dele também, tipo, toda a trajetória dele e mostrar de fato o que transformou ele até ali, né? E esses caminhos dentro da pandemia, a parte de mostrar a vida do artista além da arte, né? Foi isso que também motivou a parte do No Corre de Artista. E aí, posteriormente, dentro também desse período da pandemia, eu crio um projeto que, tipo, se chama Pausando a Fome. Uau. Pausando a Fome e o Play na Inclusão. Que o Pausando a Fome, quando, tipo, eu pensei, eu queria, através da música, através dos royalties, buscar trazer aqueles valores que, tipo, quando a pessoa escuta a música, transformar em alimentação e pausar todos os tipos de fome, porque eu acredito não que... só a fome de alimentação. Exatamente isso. Não só a fome de alimentação, é pausar todos os tipos de fome que a quebrada tem. A fome de um ensino, a fome de um lazer, a fome do acesso à saúde, tanto física quanto mental, moradia. Então eu venho construindo isso até hoje, para tentar, tipo, criar esse alicerce para as pessoas não terem mais dificuldade. É muito top que esse projeto, né, a gente vê diversas ações sociais que tem na nossa comunidade aqui, por exemplo, né, e é sempre voltado para a fome, de fato, mas na forma do alimento. Sim. Existem tantas outras fomes, né? Sim. Existem tantas pessoas morrendo de fome, fome de conhecimento, né, fome de estrutura, né,
fome para poder executar aquilo que almeja sobre ela. E acredito que através desse projeto aí você vai conseguir, já está conseguindo aí, pausar muitas fomes. E qual que é a perspectiva aí desse projeto aí? Você falou o motivo que ele nasceu, mas o que você espera desse projeto também? Irmão, é exatamente isso que você falou agora, criar estrutura e não só, tipo, pensar em um certo momento, porque depois que você entregou a marmita, a pessoa vai se alimentar e no outro dia você vai ter que, tipo, continuar aquele tipo de ação. Só que a ação que eu quero é que, através da força da própria comunidade da Quebrada, a gente pausar a fome de ensino que muitas pessoas têm. E eu creio que essa fome de ensino que as pessoas têm acaba prejudicando, tipo, outros fatores da vida dela, né, em si. Acaba prejudicando na parte social, na parte política, na parte de entendimento até do próprio eu daquela pessoa. Então, pausando a fome, ele vem, tipo, para criar estrutura para a pessoa conseguir ter autonomia, conseguir ter a própria autoestima de conquistar suas próprias coisas. Então, tipo, ao invés de, tipo, eu te fornecer ajuda para sempre, eu quero te fornecer ajuda por um certo período e aí você conseguir criar uma estrutura própria para você. Legal. Porque nada melhor do que, tipo, a gente colocar a mão na massa e ver o próprio fruto das nossas coisas, tipo, acontecendo. Você chegou a viver isso também no período do seu início, onde você também é artista, né? E no seu início, você sentiu essa necessidade e essa falta de apoio, né, da sociedade para poder te fazer com que você continue? Sim, sim. Até uma história curiosa, tipo, quando eu lancei esse projeto, soltei no Instagram e tudo mais, e aí depois eu vi por acaso uma outra pessoa que tinha me seguido uns dias, tipo, anterior, copiando o projeto, mano. Nossa. Então, tipo, cai um pouco do que é o significado do projeto, porque é interessante você pegar e fazer o projeto, mas é interessante também, ao invés de você apenas tentar copiar e depois não executar mais, unir forças, né, mano? Exato. Então eu penso muito nisso, que se a Quebrada, se todas as pessoas unirem forças de alguma forma, a gente consegue fazer uma transformação. Tipo, por exemplo, um exemplo real de situações até de vida. Você tem um outro estilo de vida, eu tenho um outro estilo de vida. Porém, a nossa conexão vai muito mais além do que isso. Independente de, tipo, escolha política, escolha religiosa, eu acho que, independente disso, a gente deveria se unir, porque eu acho que o nosso bem maior é muito mais do que, tipo, eu acho que o ego ou uma opinião ou uma vontade ou o que seja, sabe, irmão? Sim. Eu acho que dentro de tudo, eu acho que se a gente seguir pela linha do respeito, a gente consegue, tipo, mudar diversas vidas, mano. Diversas vidas, e, tipo, a gente aqui tá unindo forças. Sim. E através dessa união de forças vai chegar em diversas pessoas que podem apoiar o projeto de alguma forma, né? E hoje, para estar apoiando o projeto Pausando a Fome, quais são os meios? Quem quiser apoiar o projeto, tipo, pode me chamar. A gente tem vaquinhas solidárias que, tipo, ajudam diversos tipos de frente. A gente, além da parte de vaquinha solidária, a gente, tipo, quer que as pessoas também estejam, tipo, envolvidas, né? Entender o que pode ser feito, além da parte ali da marmita, o que pode ser feito de construção para aquela pessoa, tipo, mudar a estrutura dela, né? Tem diversos projetos assim que eu vejo e, tipo, me inspiro também, que mudam de fato a realidade da pessoa que está ali na comunidade. E dentro dos projetos que eu trago, dentro no Corre de Artista, Pausando a Fome, junto ao Pausando a Fome tem o Play na Inclusão. Play na Inclusão seria? O Play na Inclusão, já até pelo nome, a gente quer criar inclusão social para, tipo, todos os tipos de pessoa, né? A pessoa com deficiência, por exemplo, que tem algum nível ali, tipo, um exemplo da surdez. Eu quero, tipo, criar uma galeria de arte para que essa pessoa tenha acesso a filmes, músicas, feita a tradução em Libras, mas só que não aquela tradução em Libras, tipo, padrão da TV, sabe? Feita com a caracterização, tipo, a roupa do personagem, tipo, algo que remeta ao personagem para que crie uma certa imersão, para que fique parecido com o que a gente tá ali assistindo a TV, olhando e, tipo, ouvindo. Só que ali elas vão estar, tipo, conseguindo identificar através da visão, através da, tipo, da vestimenta, tá falando desse personagem aqui. Então, tipo, queria até, tipo, uma certa conexão. Forma de inclusão, né? Legal. Uma forma também das pessoas, tipo, curtirem, né, mano? E o Play na Inclusão é isso, né? Tentar criar acessos para as pessoas com deficiência, não nessa parte só do lazer, mas nas partes, assim, do dia a dia em si, né? Então, tá bem linkado ao Pausando a Fome, né? Vamos, tipo, pausar as dificuldades e, tipo, criar inclusão para essas pessoas que
necessariamente precisam, né, mano? Seus projetos, eles sempre tem o espírito, né, de ajudar o próximo, né? Sim, sim, De ter a compaixão do próximo. sim. O que te leva a você ter essa visão de transmitir e ajudar o próximo? Porque a gente sabe que nós vivemos hoje numa sociedade em que as pessoas, elas gostam de se fechar, Sim, sim. né? E é que você não só quer fazer com que seus projetos dão certo, mas também você almeja no seu coração fazer com que as pessoas também consigam crescer. Mano, Em algum ponto assim na sua vida que abriu a sua visão para isso? sim, mano, essa parte da pandemia, tipo, ver diversas pessoas passando ali por uma dificuldade, a gente mesmo dentro de casa ali passando uma certa dificuldade. Eu sempre tive isso assim dentro do meu coração, de tipo, ver esses tipos de dificuldade e criar alguma alternativa. Não se acomodar, né? Eu creio que, tipo, além da parte de se acomodar, mano, é que toda hora eu tenho uma ideia, mano. Toda hora eu tenho uma ideia e, tipo, eu não gosto de, tipo, só pegar e anotar a ideia. Eu pego e gosto de, tipo, tentar executar ela, unir pessoas pra gente, tipo, criar uma frente. Então, quando eu vejo, assim, uma pessoa ali passando algum tipo de necessidade, ou alguma fome, ou alguma outra coisa ali, eu tento, tipo, unir as pessoas ali que estão ao meu redor. Mano, não, a gente consegue fazer isso, consegue fazer aquilo, pra poder pausar isso. Vamos tentar? Vamos. Não. Então, tipo, através dessas dificuldades, ver que com a nossa união a gente consegue pausar tudo isso. Né? Você comentou que você tem muitos projetos, né? Sim. E existe uma diferença muito grande de vir a ideia na mente, né? Sim. E de fato a gente executar. E existem muitas ideias que morrem porque não passa pelo processo, né? Sim. De até a execução. Hoje, para você, quais são os motivos até que você e as formas que você consegue não só ter a ideia, mas também executar a ideia? Creio que é isso. Eu sempre, tipo, penso na parte, principalmente da dor, né? Da dificuldade que está acontecendo ali. E aí, do nada, vem alguma solução. E aí eu já penso nas pessoas, nos meus parceiros que, tipo, podem agregar, que podem fazer parte daquilo, né? E aí tentar sanar até de, tipo, alguma forma. Até puxando já dentro desse contexto, assim, de, tipo, do porquê, né? Puxar de outros projetos, né? Tem um projeto que é uma festa para artistas independentes, que se chama Love Love Leste, aqui na Leste, né? Que é uma forma de cultura, resgatar a cultura preta, resgatar a cultura do artista independente. E é aquilo, o artista independente, que nem eu, que não tinha um acesso de show, não tem um acesso de, tipo, poder mostrar a sua arte ali, aí eu pensei, mano, eu não vou ficar esperando a oportunidade. E eu acho que é muito disso de, tipo, eu não posso ficar esperando a oportunidade de vir. Então, eu vou lá, crio a ideia e busco apoio. E aí, quando eu não consigo o apoio de outras pessoas, eu vou e faço por conta. Então é por isso que muitas das vezes eu acabo executando muitos projetos, né? Porque aí um projeto vai agregar no outro, e aí quando uma pessoa não apoia, o outro projeto vai acabar criando um alicerce. Você cria a oportunidade. Eu vou criando, tipo, dentro dos projetos um degrau para poder alavancar o outro, né? Enquanto muitos ficam sentados esperando a oportunidade vir, você se levanta e vai atrás dela, e se ela não chegar, você traz ela forçada até... Então, eu busco fazer isso, irmão. Eu não gosto de, tipo, ficar esperando ninguém, tipo, me trazer uma oportunidade. Quando eu queria uma oportunidade ali para melhorar a vida dos artistas, eu fui lá e fiz esse projeto. A parte do Pausando a Fome, a gente, tipo, já conseguiu arrecadar bastante roupa, alimento, livro, brinquedo. Então, tipo, quem quiser até fazer parte, até voltando à pergunta, né, que tinha até esquecido de responder. Quem quiser apoiar, tipo, consegue apoiar também com vaquinha, mas também consegue apoiar também com produtos. Não. Consegue apoiar com ali um alimento não perecível, consegue apoiar indo num rolê da festa, né, curtindo um pouco ali da noite, resgatando, né, a cultura black, que a gente, tipo, os nossos pais viveram muito tempo atrás, né. Hoje em dia, dentro da Love Love Leste, a gente faz um resgate do charme, do black charme, dessa cultura, assim, dos passinhos. Então, todas as quartas-feiras a gente, tipo, puxa uma aula de black charme gratuita pro pessoal, para ter essa movimentação, um cuidado com a saúde, resgate da cultura preta e a conexão ali com o pessoal da própria quebrada, né? Então, eu falo no Corre de Artista, Pausando a Fome, Plena Inclusão, Love Love Leste, vem pra, tipo, ser um resgate e ser um alicerce, né? Porque eu creio que a pessoa que tá ali dentro da quebrada, ela não precisa só sair de casa para conseguir o pão de cada dia. Ela também merece um lazer, ela merece, tipo, uma parte para cuidar do seu físico, cuidar do seu mental, criar conexão ali com as pessoas. E eu acho que tudo é um conjunto para você estar vivendo bem. Eu acho que é isso, né? Já quis parar? Mano, eu em si, irmão, vou falar pra você que não, mano. Eu sempre, tipo, busquei ter muita palavra com as pessoas e principalmente comigo. Então, o que me fez sempre, tipo, levar os projetos pra frente foi, tipo, eu prometer pra mim mesmo, sabe? Então, eu falei assim, mesmo que ninguém me ajude, eu vou fazer isso acontecer.
Qual Tipo, foi eu queria promessa, sabe? Queria promessa ter palavra consigo mesmo, sabe? Tipo, acho que tem muito a ver com a criança dentro da gente, né? A criança que sonha, que quer fazer sonha, acontecer, sonhador? sabe? Qual foi o período mais difícil pra você? Falar que, tipo, a parte da falta de apoio se torna um momento difícil, assim, no decorrer. Mas o apoio da sociedade, o apoio da O família? apoio da própria sociedade, porque, ó, o pauzão da fome. Quando eu solto esse projeto, assim, pras pessoas, eu venho meio que com a solução de, tipo, pausar todos os tipos de fome. E não é só uma estimativa, é uma realidade, porque eu construo uma música, e aí você escuta a música daquele artista. Aquela reprodução sua vai gerar um valor de royalty. E quem paga esse royalty, esse dinheiro, é a própria plataforma que você está escutando. Por exemplo, o YouTube, o Spotify. E a pessoa escutando ali 1 minuto da música, a gente consegue gerar Legal. um pequeno valor. E aí você pensa, quantos milhares de pessoas tem ali dentro de uma comunidade, dentro da quebrada. E aí, se você pensar, digamos aí, 1 milhão de pessoas, se a gente conseguir conectar esse 1 milhão de pessoas e tivesse 1 milhão de reproduções, vamos falar um valor bruto aí, um valor de uns 15, 20 mil reais, sendo tipo traduzido ali na linguagem das pessoas, numa forma de alimentação, uma construção ali de uma melhoria dentro da casa das pessoas, uma casa ali que está com a infiltração, uma pessoa que está vivendo ali com a goteira, está vivendo ali com alguma coisa precária para tipo ter o seu bem-estar ali dentro da até sua própria casa, né? Construir um ambiente seguro. Melhorar situações de segurança dentro da própria quebrada. Às vezes a tiazinha ali, uma senhora ou um próprio parente nosso que está precisando de um medicamento, sim, precisa de uma fralda. Quantos tipo, familiares aí nossos próximo, que tipo, já precisaram de medicamento, de fralda, ou de tipo, algum suporte para poder ter algum tipo de cuidado. Alguma locomoção, meu primo tá sem carro, precisa de tal valor para tentar levar a pessoa ali numa consulta. A gente consegue fornecer através disso, do projeto. As crianças tá tipo sem oportunidade de lazer. Dentro do projeto a gente, através dessa arrecadação, conseguiu montar isso. As crianças, tipo, as crianças tá ali na rua, não tá tipo tendo oportunidade, a criança tá tipo propícia a se envolver com certas coisas erradas. Não. A gente consegue criar através desse alicerce ferramentas que consigam tipo, tirar a criança do foco errado. Eu acho que essa situação, dentro da própria realidade ali da favela, da quebrada, muitas coisas ruins se traduzem porque é a única coisa entregue pra gente. Então, tipo, quando as pessoas descobrirem esses projetos, entenderem de fato, porque uma das maiores dificuldades é essa, a gente, tipo, traduzir o que o projeto é e como as pessoas podem se envolver. Então, eu creio que, tipo, diversas frentes, diversas pessoas de diversos tipos de segmento, tá ligado, irmão? Eu creio que a gente pode se unir pra, tipo, mudar a realidade de diversas pessoas. Como, por exemplo, esse salão que você tem. É um salão, mano, muito lindo, incrível, na hora, top. Só que, se a gente se une, pensa aí, vamos lá, mais 1 milhão de reproduções. Esse 1 milhão de reproduções, eu digo em 1 minuto. Sim. Então, tipo, aí vai lá, mais 1 milhão de reproduções, mais tanto de dinheiro. A gente consegue criar uma frente de empreendedores, curso. Que nem você fez o curso para barbeiro. Sim. Você precisou se dedicar muito tempo para poder estar aqui. E é uma oportunidade que outras pessoas também conseguem ter, tá ligado? E hoje a grande parte, né, dos adolescentes, né, então não tem enxergado essas possibilidades, né? E tem um projeto também, que é curso de barbeiros, exatamente para isso, para tentar abrir a mente dele. Sim. E nesses cursos, eu quero apenas ensinar o corte de cabelo, né? Ensinar algumas técnicas, mas passar também uma realidade da vida, né? Sim. Falar como que as coisas de fato né? E incluir também a gestão, né? A organização, que isso é muito importante. Eu iniciei como barbeiro e logo após eu tive que aprender tantas outras coisas. Né? Porque lá atrás, a própria sociedade, por exemplo, ela não me ensinou a isso. Né? Os cursos, né? A escola, por exemplo, ela não ensina a realidade da vida. Sim. E às vezes tantas coisas que a gente aprende no ensino médio, no ensino fundamental, e a gente às vezes não usa 10%, né? Português, matemática. Pra que eu vou fazer essa conta? Eu não vou usar nunca. Exatamente. Você vai usar hoje no seu entendimento. Exatamente. Entender como é que tá seu balanço. Quando a gente começa a entender isso, a gente começa a dar valor às pequenas coisas. Né? E é isso, essa parte de tipo cursos, oportunidades, é tudo coisa que a gente consegue fornecer. Exato. E esse, eu acho que até voltando, é o principal objetivo e uma das maiores dificuldades, conectar pessoas
Porque muitas das vezes a pessoa vai se conectar de acordo com a figura que você é. Sim. Você é um homem religioso, você é um barbeiro, empreendedor, então muitas pessoas vão se conectar por isso. Outras pessoas vão se conectar comigo por outros fatores. Só que eu acho que a pessoa que se conecta com você e se conecta comigo também pode se conectar dentro dessas frentes, desses projetos. Exato. Que são forças de tipo de mudança. E é justamente isso, até puxando o gancho que você falou da parte de organização dentro da barbearia. Traduzindo para a realidade da sociedade, dentro da própria quebrada do que a gente vive, o que falta em si é a organização. Você vê que, tipo, hoje em dia tem muito mais organização do que antigamente. Sim. Então você vê diversos empreendedores ali dentro da quebrada. Exato. Antigamente, que mercadinho que a gente via assim dentro da quebrada? Difícil. Ou, tipo, barbeiro, era tipo a portinha ali, o cara cortando na garagem dele. Hoje já é uma outra estrutura. Exato. Então, tipo, hoje em dia as pessoas criaram mais oportunidades de até melhorar a própria vida. Antigamente ela precisava de pagar um curso para poder entender. E tal. Só que hoje você precisa fazer o curso, mas hoje também na internet, no YouTube, a pessoa consegue também praticar. Ela vai assistindo você aqui, ó, fazendo corte. Nossa, ó, ele tá fazendo assim, agora ele pegou e fez assim. Vou fazer dessa forma também. Então, tipo, ela consegue, tipo, criar uma certa visão. Tem outras oportunidades. Só que é isso. E eu acho que um dos principais objetivos é criar essa frente, irmão. Diversos tipos de pessoas. Diversos tipos de opiniões também. Diversos tipos de frentes se unindo por um bem maior. Eu acho que é isso. Eu não viso criar esse tipo de ideia, porque eu creio que quando chega nesse ponto de dificuldade, a gente vai estar no mesmo lugar. Exato. Se um dia um cara que monta um empreendimento, ele quebra, ele vai voltar para onde? A própria comunidade. E aí dentro da própria comunidade, se ali tiver uma rede de apoio, uma base, uma construção ideológica diferente, as coisas podem ser diferentes. Até para a pessoa que quer recomeçar também. Recomeçar, o recomeço pode ser mais fácil, né? Então, eu creio que é isso, irmão. A gente consegue criar essas frentes com essa união. E também desses projetos todos aí também tem o Kalil MC, né? Tem a parte do artista, né? Eu também sou artista independente e puxo esses projetos de acordo com as dificuldades que eu tive como artista. E vem muito disso. Qual foi a maior dificuldade que você teve como artista? Mais uma vez o apoio. Apoio. E é isso. E é não ficar esperando, gente. Não ficar esperando o apoio de um familiar. Não ficar esperando a voz de autorização de alguma pessoa. Se você tem aquele desejo no seu coração, vai e faz. E mesmo que você não saiba como iniciar e fazer, busque a alternativa, busque os passos que você precisa seguir para poder criar aquela trajetória. Nada é de uma hora para outra, né? Deixando agora uma mensagem pro artista que está iniciando e não está tendo o apoio que deveria. Qual mensagem você deixa para ele? A mensagem é acreditar. Dentro de tudo que você pensa, tudo que você tem de sonho, tudo que a criança interior, aquela criança que você já foi, tem de sonho, é acreditar. Acreditar e criar uma forma de executar. E não se isolar. Porque o isolamento acaba, tipo, te trazendo mais dificuldade. Você vai conseguir. Mas você criando essa união, essa junção, acaba se tornando um pouco mais fácil. Então foi isso. A minha principal dificuldade foi o apoio. Eu fiz muita coisa sozinho. Porém, meus amigos me apoiaram muito. Legal. Me apoiaram muito, assim, quando eles começaram a entender o que era o projeto, o que de fato acontecia ali. Então é isso. Busque apoio de pessoas que vão conseguir entender e traduzir o que você está pensando. Você teve medo no começo de transmitir, né, como artista, das pessoas não te compreender? Creio que não, irmão. Eu creio que não. Eu acho que... Porque eu não sabia muito bem o que estava sendo feito. Eu acho que a construção de artista é muito disso. Você inicia para depois você entender o que você está fazendo. De certa forma, você tem o ponto inicial. Só que você vai entender sua arte daqui, tipo, um ano, 2, 3, 4, 5 anos. Você inicia, né, e não entende muito bem a proporção daquilo que você vai tomar, né? Sim. Quando eu iniciei também na área da barbearia, eu não tinha a ideia da dimensão do que iria se tornar. Sim. Só que o tempo, ele traz o crescimento. Exatamente. E quando nós permanecemos, consequentemente, o crescimento ele vem. Às vezes as pessoas ficam aguardando, ficam esperando a fórmula certa do sucesso. Mas não existe, na verdade, uma fórmula certa do sucesso. O sucesso ele vem da consequência. Sim. E a consequência de uma constância. Então. Aqueles que permanecem, de fato, eles chegam no sucesso. E aqueles que não chegaram no sucesso, é porque decidiram parar no meio do caminho. Então, as próprias dificuldades, né? As dificuldades que aparecem, cada uma traz uma lição, né?
do que você precisa aprender para passar para o próximo nível e não ter mais aquela dificuldade. Então é isso, quando, tipo, vier alguma dificuldade, não pensa que é o fim. Ali é só, tipo, mais um degrau que você vai precisar passar. As dificuldades te ajudaram a crescer? Muito. Eu acho que... Eu creio que o que mais me forjou foi a dificuldade, desde pequeno. Desde pequeno, de todas as coisas que eu passei, desde perca de pai, dificuldades familiares ali. Eu acho que o que me trouxe a parte de querer mudar foi a dificuldade. Porque ninguém quer ficar vivendo na dificuldade para sempre. E quando as pessoas se acomodam com a dificuldade, aquilo acaba se tornando algo normal. E o ambiente onde elas vivem, elas não vê mais saída, porque elas se acomodaram com as dificuldades. Mas a partir do momento que nós olhamos para a dificuldade e falamos assim, essa dificuldade ela não vai me moldar. O cenário que eu estou vivendo hoje, ele não condiz com quem eu sou. Sim, exatamente. E muitas pessoas param, porque o cenário que elas estão vivendo, elas acabam condizendo com aquilo que ela não é, mas ela entende que ela é. O cenário acaba descrevendo aquela pessoa. Sim. E tem que ser ao contrário, nós que temos que descrever o cenário. Nós não podemos deixar que o cenário ele nos influencie, mas nós temos que influenciar o cenário. Tem uma palavra lá em Ezequiel 37, que é quando Ezequiel ele é levado no vale de ossos secos. E Ezequiel ele é deixado no meio do vale, e aí Deus pergunta para Ezequiel, Ezequiel, você acredita que esses ossos podem voltar a viver? Ezequiel diz, eu acredito. E naquele momento, eu aprendi com Ezequiel, na atitude que ele teve, que Ezequiel ele não deixou que o cenário influenciasse ele, porque era um cenário de morte. Só que Ezequiel, ele carregava a vida. E através daquilo que Ezequiel ele carregava, ele começou a profetizar. Ele liberou uma palavra sobre aquele vale. E aquele vale se tornou a ter vida. E é muito disso. Sim. Dificuldades, de fato, elas vão vir. Faz parte da nossa trajetória. Da construção, né? Da nossa construção. Mas que em todo tempo nós não devemos permitir que as dificuldades venham nos moldar. Mas que nós devemos crescer através dessas dificuldades. Exatamente. É muito disso, irmão. Eu creio que muitas dificuldades que a gente já nasce e tem no dia a dia não foram criadas pela gente. Sim. Não foram criadas, tipo, pelos nossos familiares. Muitas das vezes, minha família não me deixou herança, não me deixou nada, não deixou o quê. Mas eles mesmos não tiveram isso. Exato. Lá atrás. E não souberam lidar com muitas das vezes as dificuldades que eram. E acabaram, tipo, se moldando ao espaço para poder, tipo, dar uma vida melhor para os filhos. Os maiores empreendedores, né? Os maiores que acumularam riquezas, quando a gente começa a observar a história dele, lá no início, ele sempre começa no ponto de uma dificuldade. Sim. E às vezes a gente pensa que tem um grande diferencial. Ele conseguiu porque ele teve uma herança, né? A família ajudou, mas tudo parte de uma dificuldade. Sim. Quando nós entendemos isso e deixamos fazer com que a dificuldade ela não nos pare, mas fazer com que ela nos impulsione a crescer. Sim. E é difícil, né? É difícil. Na dificuldade a gente vê tudo escasso, como que a gente vai fazer isso nos promover? Sim. Mas é exatamente voltando aonde você disse, correr atrás da oportunidade. Não esperar a oportunidade chegar, mas ir atrás da oportunidade e saber também valer todas as oportunidades. Não deixar passar as oportunidades, porque oportunidades são únicas, né? Exatamente. Tem muita oportunidade que, tipo, acontece na nossa vida que são oportunidades ruins. Só que a gente tem que, se essa oportunidade é ruim e a gente identificou isso, vamos buscar uma outra. Exato. Vamos sair daqui. Não se deixar, né? Já teve alguma oportunidade que você deixou passar e se arrepende? Irmão, eu já pensei muito nisso, sabe? Nessa parte de me arrepender do que eu deixei de executar e fazer, né? Mas eu creio que tudo o que eu fiz e o que eu executei acabou me trazendo até aqui, sabe? Legal. Acabou, tipo, me deixando nesse mesmo ponto do que eu tô hoje. Uhum. Então, tipo, eu penso que se eu continuar a partir daqui, novas oportunidades vão aparecer. E é dentro desse ponto de, tipo, a dificuldade forja a gente, sabe? Eu não me arrependo muito, porque às vezes eu sinto que pode ser até, tipo, algum tipo de livramento, sabe? Sim. De não eu ter que me envolver com um certo tipo de pessoa ou certo tipo de situação que poderiam acabar me prejudicando. E eu sou uma pessoa muito, tipo, intuitiva, muito sensitiva, tá ligado, irmão? Você que me conhece há muito tempo já sabe. Eu sempre tive muito disso, de entender como que é alguma pessoa ou o que aquela pessoa tá, tipo, querendo antes mesmo de, tipo, ela vir falar comigo. Muito, então, de, tipo, de entender. Então, teve várias vezes de, tipo, que chegou oportunidades que, tipo, só passou e depois eu entendi que era um certo tipo de livramento, era alguma coisa boa.
Então, muitas das vezes, aquela oportunidade que você acha que está perdendo pode ser algo, tipo, bom e transformador na sua vida, que não vai te prejudicar em nada. Simplesmente vai te transformar em algo muito melhor do que você já é. Então, tipo, não é, a parada é não ficar, tipo, se lamentando pelas oportunidades que perde. É se preparar para as oportunidades que você ainda vai ter. Legal. Então, é criar isso. E pensando nesses pontos de oportunidade. Agora eu vou longe, hein? Agora eu vou longe. Eu sempre, tipo, quando eu penso nos meus projetos, eu penso de uma forma ancestral. E quando eu penso dessa forma ancestral, eu penso da forma que a gente veio pra cá. Sim. A forma que a gente veio forçado pra cá. A forma que a gente veio já predestinado a fazer com que as coisas dessem certo. Mas não desse certo pra nós, e sim para as outras pessoas. E aí, dentro desse contexto do que a gente, como pessoas pretas na sociedade, acaba enfrentando de dificuldades que não foram criadas por nós mesmos, pelos nossos familiares. A gente, hoje em dia, você como um empreendedor, eu como um empreendedor, produtor cultural, tentando criar oportunidades para que os nossos ancestrais, até os nossos próprios pais, tenham uma vida melhor, sabe? E aí eu acho que até muda um pouco do princípio, né? A gente, como hoje em dia, consegue ter um entendimento melhor de quem que a gente é, o porquê que esse cabelo tá aqui na minha cabeça, o porquê que eu sou assim, o porquê que você é assim. Eu acho que, puxando até dentro do ponto que eu te falei um pouco antes, a nossa conexão tem que ser maior do que a gente tem de vivência no dia a dia. Você é um homem religioso, eu sou um homem de outro tipo de religião, só que a gente se entende. A gente tem respeito um pelo outro. Sim. E eu acho que, dentro de todos os princípios, eu acho que a paz, o respeito, o bem-estar do nosso próximo, eu acho que tem que estar acima de tudo aquilo que a gente enxerga como errado. Top. Sabe? Então, tipo, a gente já se conhece há muito tempo. Anos. Pode revelar? Pode. Pode revelar que você é meu primo? É meu primão. Um dos milhares de primos que eu tenho aí. A gente é uma família muito gigante. Tem primos que a gente até nem conhece, não conversa. Porém, a gente criou uma conexão ancestral do nada. Dentro do nosso... Ele estava trabalhando, eu estava trabalhando ali no telemarketing, correndo atrás, né? E aí a gente se encontrou dentro do ônibus, voltando. E aí, diversas vezes assim, a gente se encontrava por acaso e voltava conversando da vida. E já... Foi se conectando cada vez mais. Falava dos planos. Dos projetos. O que você tá pensando e tal? Tô pensando em fazer isso, eu tô trabalhando e tal, trabalhando na Nextel lá, lembra? E no nosso início, né, nós tínhamos só a ideia do projeto, mas não só executamos, né? E se passaram muitos anos, né? Nossa, quanto tempo faz, irmão? Acho que aí... Mais de 10 anos, né? Acho que faz uns 11, 12 anos. Dessa história de se encontrar no ônibus, eu acho que faz uns 11, 12 anos. 11 anos. Né? Então, 11 anos se passou, né? E hoje nós estamos executando aquilo que nós conversamos lá atrás. Sim. E tudo isso é por porção da nossa constância. Nós não paramos, né? Eu não parei, você não parou. Por isso também queria te agradecer. Você é um cara top. Eu aprendo muito com você. Tenho certeza que esses projetos que Deus colocou sobre o teu coração é para fazer com que cada vez mais as pessoas venham ser ajudadas, né? Vai muito mais além, né, do que uma religião, vai muito mais além do que uma ideologia, vai muito mais além do que escolhas governamentais, né? É a ideia de fato de cuidar, o princípio do amor. E tudo parte do princípio do amor, tudo parte do princípio do cuidado. E eu tenho certeza que seu coração, seu coração, ele é um coração cheio de amor. Que você possa continuar usando esse amor aí para que esses projetos ele possam ajudar vidas e vidas e aí nós possamos crescer aí cada vez mais. Aí eu vou chorar, hein? E vamos pra cima, mano. É muito, muito legal, tipo, ter essa troca e falar dessa parte, assim, de ancestralidade, de encontros. Muitas pessoas eu encontro, assim, na minha vida e acabei encontrando através da arte. De a gente estar ali sincronizado na mesma ideia, na mesma forma. Amigos meus de longa data, por exemplo, o Juan. O Juan eu já conheço ele há muito tempo, mano. Então, tipo, foram de dificuldades e situações que eu acabei, tipo, conectando ele na minha vida. A perca da avó dele, quando ele tinha, acho que 6, 7 anos, né? Hoje ele vai fazer 29. E aí a minha tia foi lá no velório e tal, na casa dele, e era casada com o primo dele, e a gente começou a se conhecer. Aí outros amigos meus me conheceram através do Instagram, outros me conheceram através do projeto. Então, é isso. Não travar conexões. Por mais que a nossa vida, as nossas ideias sejam diferentes, o nosso, tipo, bem maior tem que estar ali. Então, é isso. Os meus projetos são para isso, irmão. Conectar pessoas. Independente de, tipo, direção política, ideias. A gente tem que pensar que o nosso semelhante, com o nosso próprio suor, as nossas próprias ideias, a gente consegue mudar a realidade dos nossos. E isso vai muito além do, tipo, do dinheiro.
A pena não é só apenas o dinheiro. Você chegar ali com a doação não é apenas isso. Você, tipo, criar uma rede, uma corrente, sabe? Você como um homem evangélico, eu como um homem que tem uma família que, tipo, vem de matrizes africanas, de religiões de matriz africana, falar, mostrar quem eu sou. Então, tipo, acho que muito do preconceito que vem pela nossa pele, pelos nossos costumes, vem muito das coisas que outras pessoas, tipo, falam, de que pessoas não conhecem. Mas só que, tipo, alguma pessoa pode te enxergar e falar que você não é uma boa pessoa. Sim. Aquele crente não sei o que e tal, ou aquele macumbeiro. Não, irmão, conheça a gente. Exato. Seu coração é gigante, irmão. Ó o espaço que você criou lá atrás, quando você estava numa outra barbearia, você passou por uma outra e agora você está aqui. E aí você criou oportunidades de, tipo, ajudar amigos e os seus semelhantes, seus familiares. Hoje em dia, através do meu coração, das conexões que eu tenho, eu consigo que, tipo, criar oportunidades e, tipo, me agregar com pessoas que têm também um bom coração. Top. Então é isso, até um recado, gente, para isso. O respeito é muito mais além do que aquela ideia que a gente tem na cabeça, aquele medo que a gente tem. Então, a nossa união pode trazer um bem muito maior para o nosso semelhante, para aquela pessoa ali que está em situação de rua, para uma pessoa que está ali na comunidade, passando dificuldade, aquele senhorzinho que hoje em dia tem 65 anos e está entupido de remédio, não precisaria ser assim. Se a vida dele lá atrás tivesse sido melhor. Só que hoje em dia eu enxergo que você, com 60 anos, vai estar tranquilo, ativo e ainda criando muitas oportunidades para as pessoas, sabe? E eu creio que é isso. A gente, através do respeito, através da união, a gente pode mudar a vida de diversas pessoas. Isso. E esses projetos são isso. Top, mano. Sabe? É isso. Aí, forte. Papo de vida. Márcio. Dando uma atualizada. Daquele jeito. É isso aí. Papo de vida, vamos pra cima. Vamos pra cima, irmão. MC, e tamo junto. Lux Baby, primão, tamo junto.